estamos aqui com mais um Líderes Futuristas, esse programa que conta histórias de cases de sucesso. E hoje recebemos aqui o empreendedor Eric Medeiros, terapeuta empresarial e fundador da FNA, que vocês logo vão saber aqui. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado, Bárbara. É sempre uma honra estar contigo. São sempre momentos históricos, né, que a gente já viveu juntos aí. E com certeza será um ótimo programa hoje. É uma honra estar aqui. Eric, conta pra gente, você é um jovem, né, o primeiro jovem, né, no Brasil com a certificação do ISO 9001, né? Isso. Conta pra gente como que tu iniciou essa caminhada, como que foi essa tua inspiração, porque tu é muito jovem, Eric. Isso. Minha caminhada começou estudando. Sou de Gravataí, né? Região metropolitana. Nascido em Gravataí, criado em Gravataí. Uma cidade bem desenvolvida. Bem desenvolvida, e após a enchente desenvolveu muito mais, teve um salto também. Porque Olha que bacana. Lá em Gravataí não foi atingido, assim, a luz não caiu em nenhum momento, então acabou virando um polo de novas empresas lá em Gravataí. E Gravataí é uma cidade bem industrial, assim, tem a planta da Chevrolet em Gravataí, por exemplo. Uhum. E quem nasce em Gravataí sempre ouve falar sobre trabalhar na Chevrolet, assim. E você trabalhou lá, Eric, ou não? Trabalhei. Trabalhou também. Trabalhei dentro da fábrica lá, mas não era na Chevrolet. Uhum. São várias fábricas dentro do terreno da Chevrolet lá, que fornecem para a Chevrolet. Já trabalhei na Goodyear lá, que faz os pneus como inspetor de qualidade. Já trabalhei na Continental, que fazia os painéis do Onix lá também, como inspetor de qualidade também. E tudo isso caminhou tudo isso começou quando eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Olha que legal. Na UBRA de Gravataí, em gestão da qualidade. Que bacana. E daí, desde criança, assim, eu sempre gostei de identificar oportunidades de melhorar o processo, assim. Olha que bacana, desde criança ele já tinha essa vontade até de ajudar as pessoas a crescerem, né, Eric? Sim. Então conta pra gente um pouquinho. Sempre gostei de otimizar tempo, assim, uma coisa assim. Uhum. E daí, estudando sobre a Chevrolet, sobre fábricas, assim, eu fiquei sabendo dessa certificação ISO 9001, que é uma auditoria internacional que as empresas fazem. Nem todas têm. Que empresas multinacionais, elas só compram de empresas que têm ISO 9001. Uhum. É um padrão mundial, assim, para assegurar a qualidade dos produtos. E então eu percebi, quando era criança, que se eu soubesse essa ISO 9001, eu teria muitas oportunidades no futuro, assim. Uhum. Eu saberia organizar uma empresa. Uhum. Porque desde criança eu percebi que os empresários quebravam na hora de fazer a gestão. Por falta de conhecimento. E conhecimento em gestão especificamente. Uhum. Porque vendas, todo mundo, entre trancos e barrancos, consegue vender. Consegue ir crescendo a empresa. Mas na hora de contratar alguém e delegar funções e tarefas, que começa o caos nas empresas, assim. E muitas empresas, até aqui da capital gaúcha, muita gente começou do nada e deu certo. Uhum. Então, muitas empresas não buscam, né, a qualificação. E esse teu trabalho é muito importante. Sim. Depois da pandemia, muitas empresas cresceram, lojas de atacado de imóveis que tinham uma unidade, hoje tem 7 unidades, e não tem uma gestão empresarial, não sabe que. Eu já estive em momentos que empresários com mais de 4 lojas não tiravam prolabore, usavam o dinheiro da empresa como se fossem deles. Então aí que entra um pouco o teu trabalho, né? Sim. A ISO 9001, ela cobre a gestão no geral, assim. Desde o operador até os documentos internos do RH lá, o financeiro, toda a empresa ela tem que estar
documentada os processos para se alguém não souber fazer algo, ela ter um local para consultar, sabe? Todas as atividades da empresa tem que ter um manual, um passo a passo ali, porque o conhecimento não pode ficar só de boca a boca, senão uma pessoa sai da tua empresa e leva todo o conhecimento. Com certeza. Então a ISO 9001 ajuda a empresa a institucionalizar aquele conhecimento e não ficar refém de um funcionário só, assim. Se a pessoa sair, tu pode botar outro, que ele vai ler os manuais lá e vai conseguir tocar a operação, sabe? Então a ISO 9001 ensina também a tu criar esse tipo de manual para ter na tua empresa. Isso. Olha que bacana, gente. Eu mesma não sabia, então muitas pessoas de casa também não sabem, né, disso. A ISO 9001 não é muito popular, assim, porque são poucas empresas que têm condições de exportar produtos. Já começa aí. E as que têm condições de produzir em massa, assim, não têm condições de pagar pela auditoria, por exemplo. Uns 15 mil reais essa auditoria. E todo ano tem que ser renovado. Então é um nicho bem pequeno, assim, de pessoas que conhecem sobre ISO 9001 e tudo mais. E tem a certificação, né? Mas entre as maiores empresas, todas têm. Porque para tu participar do leilão de peças lá de uma multinacional, tu até pode dar o preço menor do que o teu concorrente, mas se tu não tem ISO 9001, as empresas não vão te escolher. Olha só que interessante, né? Então a ISO 9001 é como se fosse um ingresso para tu participar do leilão de multinacionais. Olha que bacana. Até esses treinamentos de autodesenvolvimento que os profissionais dão na GM, em outras empresas, os profissionais só entram lá se tiver o ISO 9001, é isso? O ISO 9001 é uma certificação de empresas, né? Não é um profissional que ele é certificado no ISO 9001, assim. Mas, para tu trabalhar na área da qualidade lá, tu tem que saber sobre ISO 9001, porque é basicamente esse o trabalho da área da qualidade. Tá conferindo indicadores de qualidade da produção ali, que é o mais básico, assim. Mas o trabalho pesado mesmo é tu manter os manuais atualizados, assim. Porque todo ano vai ter auditoria lá e ela vai ler o manual e ela vai ver o operador trabalhando ali. Se o manual não bater com o operador trabalhando, tu tem um erro. Perde a certificação. E tem o perigo, né, de perder a certificação, né? Porque, na verdade, tu é apontado ali, né? É um sistema de notas ali da empresa inteira. Daí, por exemplo, tu pode ter 3 erros pequenos ou 1 grave. Se tu tem 4 pequenos, tu perde, ou 2 graves, tu perde, assim. Entendi. E aí a auditora, ela passa 2 dias inteiros na tua empresa, entrevistando todo mundo. Tá, e Eric, conta um pouquinho pra gente, porque aí tu ganhou a bolsa e se formou em gestão da qualidade, isso? Isso. E aí tu entendeu, no meio do percurso, que era importante tu ter essa certificação, né? E o que te deu esse start, assim? Eu nasci para ajudar esses empreendedores, eu nasci para qualificar as empresas. Como que veio isso? Bom, tem isso que eu falei, que eu identifiquei criança, que os empresários quebram na hora de contratar, na hora de expandir, na hora de delegar tarefas. E tu, quando criança, como que tu entendeu sobre isso? Quando tu teve aquele start, porque hoje em dia as crianças são inteligentes, né, gente? Tanto que eu, quando pequena, eu fiz um curso da Microlins, que eu contei até naquela palestra lá do meu congresso, na tua roda eu contei. E eu já sabia com 13 anos que eu queria ser empreendedora. Então, quando que deu esse start em ti? Isso aí é o que eu quero para mim. Eu acho que... Não sei, eu sempre tive isso comigo. Porque Contigo, da tua essência. Eu era uma criança que gostava de assistir pequenos negócios e... grandes pequenos negócios, assim, sabe?
Outro programa que me influenciou bastante também era aquele programa no History Channel, O Sócio, O Sócio. que é o Marcos legal. Lemones, Aham. sabe? Eu Aham. adorava assistir aquilo, enquanto as outras crianças queriam brincar de pega-pega, enfim, tal, eu ficava assistindo O Sócio Tem, quando tu chega numa empresa, Eric, por onde tu inicia o teu processo de consultoria? Quem me contrata são os donos da empresa, né? Aham. Então, o primeiro passo é chegar no dono da empresa e perguntar para ele qual é o problema que tira o sono dele hoje. Que seria, a gente começa A pagando... maioria vai dizer que é grana, que é dinheiro, ou é o processo de gerenciamento de pessoas. Todo mundo tem essa dor de querer vender mais. Tem. Isso aí para qualquer pessoa que tu perguntar, todo mundo gostaria de vender mais, né? Quem não gostaria, né? Mas foi até por isso que eu fui CLT como coordenador da qualidade. Foi nessa empresa que eu era CLT que eu certifiquei a ISO 9001 lá, que eu fui o brasileiro mais jovem a certificar a ISO 9001 aos 21 anos. E quando eu certifiquei a ISO 9001 duas vezes. E daí eu percebi que tinha vários empresários do meu network, da minha cidade, assim, médios e pequenos empresários, assim, precisando de ajuda, sabe? Daí eu saí de ser CLT para ser consultor de gestão. Esse era o meu título, consultor de gestão. Gestão. Desses pequenos e médios empresários da minha cidade. E vendo o dia a dia ali, depois que eu tive uns 50 clientes, assim, que eu percebi que a maior dor dos empresários, na verdade, era em relacionamento. Relacionamento. Tu sabe que eu acho que a minha pior dor é em relacionamento também? Porque é difícil tu manter um relacionamento com pessoas, né? E relacionamento também faz parte da gestão de pessoas. Claro. Né? O empresário tem que ter um jogo de cintura para lidar com o ser humano, né? Sim. Saber que todos têm defeitos, todos têm uma qualidade e ele precisa de todos eles com defeitos e qualidades, né? Uma coisa que eu falo bastante é que todo mundo tem defeitos. Nunca vai ter o funcionário perfeito. Verdade. Tu tem que escolher as pessoas que os defeitos dela se encaixam na tua empresa. Por exemplo, tem muito empresário antigo assim que se apega com horário. A nova geração não é tanto. Mas os empresários mais antigos assim, ele prefere demitir aquela pessoa que chega 15 minutos atrasado, mas ele bate todas as metas de venda, mas ele prefere demitir aquela pessoa. Que são os empresários mais antigos também, né? E eles deixam os puxa-saco lá que chegam no horário, que não vendem nada, eles deixam lá. É porque a inflação do ego, né? Eu não gosto de puxa-saquismo, né? Eu uso essa palavra, puxa-saquismo. Porque a inflação do ego deixa com que nós, empreendedores, não enxergamos os nossos defeitos, né? Claro. Então, eu prefiro os que apontam o erro do que os que puxam o saco, né? Os puxa-saco estão criando um cenário mágico para ti, né? Que tu não vai conseguir ver a granada vindo. Verdade. Só vai ver quando a granada explodir, né? Porque tu tá no meio daquela fumaça ali de um monte de puxa-saco ali, falando que tu é o cara, não sei o quê. E outra também. O puxa-saco, ele não vai te dar a solução perfeita para o teu problema. Verdade. Porque esse é uma função muito importante do empresário, ter um terapeuta, ter um consultor na sua empresa. Porque as pessoas não vão falar a solução que precisa, porque são elas que vão ter que fazer aquilo. Entendi. Então, por exemplo, a empresa, eu chego numa empresa lá e o cara não sabe quanto dinheiro ele tem no estoque, por exemplo. Ou o sistema está mal. Não tem um levantamento. Não tem. Os cadastros dos produtos no sistema lá estão mal feitos e ninguém sugere para ele arrumar isso. Porque vai ser a pessoa que sugeriu que vai ter que ir lá contar todo o estoque e tal.
Com certeza. E o ser humano está sempre poupando energia, né? O nosso cérebro é uma máquina de poupar energia, porque o nosso cérebro pensa que a gente vai viver o apocalipse. Olha só. Todas as gerações de humanos, desde o primeiro humano lá, desde a primeira pintura numa caverna, olha só que legal. tem o desenho do apocalipse. Verdade. Então todas as gerações de humanos, nesses 300 mil anos, pensaram que eles iam viver o apocalipse. Que nunca aconteceu. Que nunca aconteceu. E isso é algo do nosso cérebro, que está sempre evitando a gente gastar energia para quando o apocalipse der, a gente tem energia para caminhar quilômetros, se precisar. Olha só, que interessante, né, gente? Entendeu? Então, tu ter essa visão de fora de um consultor, de um terapeuta, é fundamental para tu perder esse véu. Eric, explica pra gente, que eu também estou curiosa, né? Como que nasceu essa história de terapeuta empresarial? Sim. Como que nasceu isso? Eu não vi em lugar nenhum alguém que se chamava terapeuta empresarial, assim. Eu meio que inventei por causa disso. Porque eu chegava na empresa, identificava os problemas do empresário ali e falava pra ele: vai ter que contar isso, vai ter que treinar tal pessoa, tem que fazer essa ferramenta aqui. Daí eu voltava lá semana que vem e o cara não fez nada. O cara sabia o que tinha que fazer, ele sabia fazer e não fez. Daí eu comecei a ficar, tipo, o que tá acontecendo, né? Daí eu perguntava assim, o que houve que tu não fez e tal. Daí o cara falava assim, é que eu tô brigando com a mulher em casa. Então, tipo, eu saio do trabalho cansado, chego em casa, minha mulher briga comigo e tal, daí eu não descanso. Não tinha o processo de separação de relacionamentos, né? Relacionamento na empresa e relacionamento em casa, não tinha aquela separação. Então ele levava para dentro da empresa o problema de casa. Tipo assim, como ele não conseguia descansar em casa, como ele estava vivendo uma guerra na casa dele, ele usava a empresa para descansar. Olha só. Tipo, o momento que ele ia para a empresa era o momento que ele descansava a mente. E daí o cara não queria estar envolvido em planilha, em chamar pessoas para ter conversas difíceis e tal. Entendi. O cara queria descansar porque quando ele chegasse em casa ele ia enfrentar uma guerra. Olha só, né? E vai deixando para depois as coisas. E tem muitas pessoas que passam por isso, né? Muito, muito. Daí foi aí que eu percebi que eu tinha que começar a ler livros sobre biologia humana, sobre autodesenvolvimento, sobre casais, sobre homens, sobre mulher e tal. Olha que interessante. Nenhum consultor empresarial, nenhuma empresa. Claro que terapeuta existe, esse trabalho há muito tempo, né? Mas terapeuta que estude o problema do ser humano para solucionar o problema da empresa, eu não tinha visto ainda. Foi isso que eu percebi. Daí quando eu comecei a entrar em assuntos pessoais com os meus clientes, daí, mas por que vocês brigam? Né? Daí ele começava a contar. Que a mulher fala isso. Então o problema, daí tu achava o problema da pessoa. Daí eu comecei a falar com os meus clientes mais sobre o relacionamento que eu tinha em casa, com os filhos, não sei o que e tal. E eu percebi que foi nessa virada de chave assim que meus clientes decolaram. Olha só. Porque daí quem tinha um casamento meia boca ali terminava, ou se o empresário estava devendo para a mulher, o cara começava a se esforçar mais. Porque na verdade o relacionamento é uma decisão, né? Hoje em dia, quem fala que o relacionamento é o amor, é o sentimento, não. O relacionamento é uma decisão. Tanto que nos dias de hoje, muitos relacionamentos acabam porque é mais fácil trocar do que arrumar a casa, né? E o principal motivo de divórcios é perca de emprego. É a parte financeira. Financeira. 99% dos divórcios é questão financeira. É verdade. Se a tua mulher continua contigo depois que tu for demitido, case amor. com essa mulher. É amor.
Né? Porque, pra tu ver, um casamento acabar, é só o cara perder o emprego que ele tinha, que tudo desmorona. Então, muito empresário tem esse erro de abrir mão da empresa para pagar luxos ali no casamento e tal, e acaba ruindo a empresa, e quando rói a empresa, rói o casamento. Na verdade, o relacionamento tem que ser uma mão de via dupla e é uma empresa conjunta, né? Porque o relacionamento, ele é uma empresa. Né? O meu dinheiro não é o meu dinheiro é teu dinheiro, o teu dinheiro é o nosso dinheiro. Né? E muitos casais não entendem. O casamento é um time, né, galera? É um time. É um time. É um time querendo ganhar algum campeonato que vocês escolhem participar, né? Verdade. E muitos casais, o erro dos casais é cada um querer participar de um campeonato. Tipo assim... Individual. O marido... o homem, ele tem um sonho de construir uma casa para ele legal. Já a mulher tem um sonho de viajar o mundo. Não... É uma sociedade que compete, é uma sociedade que não anda alinhada, né? Daí fica cada um puxando o cobertor para um canto e ninguém fica tapado. Tipo assim, que daí se tu vai viajar, tu não vai ter dinheiro para reformar a casa. Verdade. E se tu reformar a casa, tu não vai ter dinheiro para viajar. Para viajar. Daí começam essas pequenas decisões do dia a dia financeiras que vão minando o relacionamento. E na parte que tu chegou à conclusão, Eric, que a maior dificuldade das empresas são o relacionamento, não é só o relacionamento em casa, né? Quais são os outros relacionamentos que tu acha, assim, que... Daí também tem os relacionamentos pessoais entre a equipe ali, né? Essa questão que a gente falou de todo mundo ter defeito, entra muito nisso também, no autodesenvolvimento de cada um, tu entender. Daí tem ferramentas que eu passo também com meus clientes também, como o Enneagrama. O que é o Enneagrama? O Enneagrama é um estudo muito antigo que define os perfis das pessoas. Olha que bacana. Que são os arquétipos. Os arquétipos do ser humano. Isso. Todo mundo já ouviu falar sobre arquétipos, né? Tem um arquétipo do caçador, do homem comum, daí, enfim, tem 9. Daí tu consegue identificar entre teus funcionários qual é o arquétipo de cada um. Daí tu lê ali como lidar com essas pessoas. Olha entendeu? Só. Porque ninguém do mundo vai chegar na tua empresa e vai sair trabalhando como se estivesse ouvindo os teus pensamentos. Né? E na empresa a gente precisa de todos os perfis, né? A gente precisa do bonzinho, daquele que é mais pimentinha, cada peça num local, né? É verdade. Por mais que a gente não goste do pimentinha ou do bonzinho demais, a gente precisa daquelas pessoas ali. É muito comum, assim, eu chegar numa empresa e identificar ali, tá ali alguém no RH ali só fazendo um documento, e é uma pessoa super falante, super comunicável. E ela tá ali só fazendo o trabalho de computador, de planilha, não sei o quê. A principal parte que eu vejo do dom da empresa é saber contratar e saber colocar as pessoas no lugar certo. Porque é um quebra-cabeça, né? Tem muitos empresários que eles não são bons em nada. Eles só são bons em uma coisa, em contratar pessoas e botar elas no lugar certo. E esses caras são os maiores empresários. São. Porque ele não sabe fazer, mas ele sabe a melhor pessoa que faz e bota lá na empresa dele. E na verdade o empresário é isso, né? O sistema ensina que para a gente ser alguém na vida, a gente tem que se formar numa faculdade, estudar, ter pós-mestrado, doutorado. E isso é o que a sociedade diz pra gente, porque na verdade com tudo isso a gente vai ser um grande empregado de uma grande empresa, né? Os professores das escolas lá, eles ensinam basicamente o histórico deles, né?
Porque para tu ser professor de uma escola, tem que passar na faculdade. É verdade. Então, tu acaba ouvindo conselhos ali tua infância inteira de alguém que fez faculdade para trabalhar numa empresa. Não é nenhum empresário te dando conselhos ali. Com certeza. É até uma boa oportunidade para eu falar da escola de adolescentes, que eu sou, Olha que bacana. eu sou professor. Conta pra gente. Uhum. É uma escola, um instituto, como é que é o nome? É o Instituto Big House. Big House, olha que bacana. Um abraço aí pro Diego e pro Cris, os fundadores lá da Big House. Olha que legal. O Diego é fundador de uma igreja lá em Gravataí, que eu já fiz um evento da FNA lá. Um dos 19 eventos da FNA foi lá. E esse dono da igreja, o Diego, ele percebeu um gap nos programas sociais que de 0 a 15 anos tem vários programas sociais que acolhem crianças. Aham. Mas dos 15 aos 18 não tem. Nenhum. Então ele percebeu. Que é a pior fase. Que é a... Né? Para pais e mães, na verdade, né? Uhum. Aonde que eu vou manter o meu filho para ele estar no caminho certo? Qual vai ser a decisão do futuro dele Isso. ali, né? E daí ele pegou algumas crianças dos institutos que ele visitou assim, para capacitar profissionalmente essas crianças. Olha que bacana. E o nosso objetivo de sucesso é que essas crianças saiam empregadas de lá. Olha que bacana. Com um menor aprendiz ou algum estágio, alguma coisa assim. E eles me convidaram para ser professor de empreendedorismo dessas crianças. Olha que bacana, gente. Tu sabe que o Carlos Wizard, Wizard, né? É esse o sobrenome? Wizard. Isso, da escola de inglês. Ele fundou uma escola de empreendedorismo para crianças. Nessa escola, ele está vendendo franquias no Brasil e eu conheci esse projeto através do Alcides Debus, dono da Rabush, que estava negociando para montar essas escolas aqui em Porto Alegre. Ele iria montar umas 3 escolas em Porto Alegre. E esse projeto do Carlos Wizard, ele ensina empreendedorismo, negócios, finanças para crianças a partir dos 7 anos. E hoje eu tenho uma criança de 7 anos em casa que ela debate comigo as coisas que estão acontecendo e as coisas que ela assiste no YouTube. Então, as nossas crianças de hoje em dia são diferentes de nós crianças. Sendo que nós crianças, eu, Bárbara, com 30 e poucos anos, tu tem quantos anos? 28. 28 anos. Quando a nossa geração já era uma geração com QI um pouco mais alto. Essa geração é muito mais alto, né? Então, continua contando aqui pra gente sobre essa escola aí que está ensinando, ajudando, né, jovens. Daí lá na escola, por exemplo, eu fiz todas as nossa aula lá que eu dei para eles foi para a gente criar o LinkedIn. Olha que bacana. Então todas as crianças lá com 14 anos criaram seus LinkedIns. Eu dou dicas para eles de como achar as vagas de emprego ali, como se comportar numa entrevista, como ser aprovado numa entrevista. Olha que legal. E é isso, daí tem mais diversas outras atividades lá, outros professores também que dão aula de artes para eles. E esse instituto, ele é conveniado com as empresas. Isso, daí a gente tem um network, né? O próprio Diego lá, o fundador, já tem um network grande de empresas, o Cris também. Eu também. Gravataí é um dos maiores polos empresariais, né? Isso. É o maior polo industrial, ele só perde para Caxias do Sul, de indústria, no Rio Grande do Sul, né? E eu também ali, mais de 1000 empresários já participaram dos eventos da FNA também. Conta pra gente como que nasceu a FNA, que eu contei pro pessoal em casa na tua apresentação e a gente não falou da FNA ainda. Conta pra gente.
A gente tem muito assunto, né, Bárbara? Tem mais os eventos que a gente fez juntos também. Muitos, tem muito assunto. muitos. A FNA, a Fraternidade de Negócios e Autodesenvolvimento, é um ambiente com regras que desbloqueia e conecta humanos. Uma pergunta antes de você continuar. Por que nasceu esse... Da onde surgiu esse nome? Por que tu escolheu? Surgiu porque meus clientes empreendedores, era uma dor comum deles, que eles se sentem sozinhos. Olha que legal. O empreendedor, ele se sente sozinho no final do dia. É verdade. Porque ele não pode desabafar 100% sincero com os funcionários dele. Com a mulher em casa também, tu não pode falar muito... O funcionário não é... essa semana eu estava falando para uma empreendedora, amiga minha, que ela vira amiga das funcionárias dela. Ela acolhe, ela leva para o pessoal dela. E aí não pode demitir, não pode cobrar, porque virou uma amizade. E o empreendedor, ele tem que aprender a separar isso, né? E cai o desempenho da empresa daí. Cai o desempenho da empresa. Ela também tem um erro de não ter metas em números também com a galera. Verdade. Quando as metas da empresa ficam muito qualitativas, que é bom ou ruim, cai nessa zona neutra aí de não poder demitir a pessoa. Mas isso se corrige tendo indicadores com números. Por exemplo, Entendi. a meta é vender 50 mil. Tem que bater um número, entendeu? Quando não bateu esse número, daí tu tem mais dados para fazer uma reunião de feedback com a pessoa ali, e a própria pessoa vai ver que ela tá mal, assim, vai se demitir, sabe, assim. Enquanto fica no bom ou ruim, a pessoa vai levando, vai levando. Enfim, e eu criei a FNA porque todos os empreendedores se sentem sozinhos, né? E a FNA nada mais é do que um churrasco, começou sendo um churrasco com meus clientes. Olha que bacana. Eu reuni 14 clientes meus num churrasco pra gente conversar. E daí já aconteceu... Aí um desabafa com o outro, troca problemas um com o outro, e o outro já passou pelo aquele problema, Exatamente. ajuda o outro, muito legal. E desde então, já foram 19 edições da FNA. Olha que bacana, quantos anos existe já? Existe há 2 anos a FNA. 19 edições. 19 edições da FNA, mais de 1.000 empresários participaram já. Olha que legal. Mais umas 5 edições que eu fui liderar a dinâmica da rodada de conselhos em outros eventos. Como eu fiz No meu. no da Bárbara. A Bárbara também fez um congresso dos líderes futuristas lá em Gravataí, no Prado Tech. Foi assim que a gente se conheceu, né, Bárbara? Foi. Através da nossa grande Selma Fraga, né? Beijo, Selma. Uma amiga querida, vai estar aqui com a gente também. Vai ser um ótimo episódio, tenho certeza. Conta pro pessoal como que funciona essa roda, roda de negócios, essa roda que tu faz. Daí eu desenvolvi um método. Que eu aprendi nas fraternidades digitais que eu participo de marketing. Olha que legal. Que nasceu nos Estados Unidos esse método de uma pessoa se colocar em destaque assim e abrir qual é a dor que ela tem e todo mundo que está no evento dá sugestões para ela. Só que eu participando desses eventos assim, eu achei muito cansativo porque as pessoas falam muito assim. Quando quer contar a dor, começa contando desde quando abriu a empresa, daí é meia hora para contar uma dor. Então eu pensei, eu vou fazer isso, porém eu vou fazer com um cronômetro. Isso, eu contei a minha história, tinha um cronômetro lá, controlando. E a FNA, todo mundo que participa fala que é o melhor evento de networking que já foi. É verdade. Por causa desse cronômetro. Eu ainda palestrei num, né, Eric? A Bárbara deu uma aula para nós lá de networking, como fazer networking. Tu é referência para mim em networking, né, Bárbara? A Bárbara já morou em Brasília, já teve... Enfim, conhece todo mundo, tem a chave de todo mundo do Brasil aí. A chave de todo mundo, e a que não tem, eu arranjo um jeitinho de entrar.
Ela tem o jeitinho dela. É. Sempre um amigo tem a chavezinha. E daí, todo mundo se apresenta em 1 minuto, sobe no palco, começa aí a sessão de desbloqueio das pessoas. Olha que bacana. O maior medo do ser humano é falar em público. O ser humano tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, começa aí o desbloqueio. Eu boto todo mundo para subir no palco e falar no microfone lá, se apresentar em 1 minuto, quem sou eu? E a pessoa se apresenta com um cronômetro de 1 minuto atrás dela, assim. E daí, depois que todo mundo se apresenta em 1 minuto, quem tem alguma dor na sua empresa, levanta a mão e eu escolho. Vai tu lá, faço uma ordem assim, primeiro tu, e sobe no palco e fala a sua dor em 1 minuto. E quem está no evento e sabe dar um conselho para aquela dor, levanta a mão e vai o microfone até ela na arquibancada e ela dá esse conselho para a pessoa em 1 minuto também. Em 1 minuto. É. Senão o painel começa a pitar. Senão, quando termina 1 minuto, apita e ninguém fala mais nada. Dá um barulho ensurdecedor, assim. É verdade. E daí, esse 1 minuto faz... Esse método que eu criei, assim, faz todo mundo que foi no evento se conhecer. Faz todo mundo que foi no evento saber a dor um do outro. Porque dá tempo de todo mundo falar. Pessoal, para vocês terem noção do que é essa roda, o meu evento ele começou pela manhã e ele acabou 10 horas da noite com essa roda e todo mundo ficou para essa roda. Todos os empresários ficaram. Não, e se não tivesse que fechar o local, ia até meia-noite. É bem assim mesmo. Todos os eventos da FNA, eu tenho que mandar a galera embora. Tem que fechar as luzes e começar a varrer para o pessoal ir embora. Porque quando tem esse método, o negócio desenvolve. A FNA a pessoa não vai lá para ouvir uma palestra. Não sou eu que... Não vai ser as pessoas perguntando as coisas para mim e eu respondendo. É uma grande troca de conhecimento. Né? A grande vantagem de ir na FNA é tu conhecer quem foi lá. Verdade. Não é eu que estou apresentando. Tipo, eu dou uns conselhos quando eu sei, quando é sobre gestão e marketing ali. Mas tem várias pessoas especialistas em financeiro, tem ótimos advogados lá, enfim. Tem muita gente boa. Eric, conta pra gente a tua maior inspiração. Minha maior inspiração é minha mãe, que está aqui, minha videomaker. Meu pai, um empreendedor aí. Meu pai é empreendedor, minha mãe uma terapeuta. Então foi aí que eu virei um terapeuta empresarial. Olha que bacana. Percebendo assim, olhando para trás assim, percebi isso. E teu sonho? Mas a minha maior inspiração mesmo é Jesus. Olha só que bacana, a gente nunca pode esquecer de Deus. Porque nesse meu trabalho de consultor assim, eu percebi que para dar um feedback melhor para o meu cliente, ele tem que ter outras empresas como referência para tu comparar. Porque, esse mês tá ruim as vendas, mas tu vai ver no nicho dele, todo mundo tá ruim. Então não tem que se desesperar. E o teu maior sonho? Então eu percebi que, como toda empresa precisa de referência para se basear, nós como seres humanos precisamos de uma referência também para se basear, se a gente está sendo um ser humano bom ou não. E eu pensando, quem foi o maior ser humano que já existiu? Jesus. O único ser humano que multiplicava comida, o único ser humano que andava em cima da água, que curava cego. Então eu percebi que eu tinha que ler a Bíblia, o capítulo Mateus, que é o capítulo que fala só sobre Jesus. Olha só que legal. Para todos os meus clientes eu falo isso também. Leia o capítulo Mateus. Pega a Bíblia lá, mesmo você não sendo de religião nenhuma, pega a Bíblia lá e só lê o capítulo Mateus. Não lê todo. Porque o capítulo Mateus é só sobre a história de Jesus. Então lá tu vai pegar os hacks de como Jesus tratava as pessoas, como Jesus se relacionava com as pessoas, e é um manual de como tu tem que ser com as outras pessoas para se dar bem.
E a tua palavra de motivação aí para os jovens que estão te assistindo e para o pessoal de casa? Minha palavra de motivação, leiam Mateus na Bíblia, que vocês sairão dessa confusão mental que todo mundo tem hoje, tanta informação na internet, a gente recebe muita informação e a gente não... Chega uma hora que a gente não sabe se a gente está indo bem ou está indo mal, de tanta informação que a gente tem. Com certeza. Então, leiam Mateus na Bíblia e se inspirem em Jesus para como Jesus se comportava ali, o que ele falava, para se relacionar com os outros, que vocês verão que vocês colherão mais frutos com as pessoas, se relacionarão melhores. E a vida é isso, a vida são as sementes que tu espalha e do nada essa semente dá um fruto que tu nem esperava e te bota numa oportunidade boa. Verdade, só vai sentar debaixo da sombra quem plantou a sua semente. E esse Líderes Futuristas muito especial, teve a honra de entrevistar aqui o nosso grande Eric e terminamos mais esse programa com essa mensagem de motivação falando de Jesus, que é o nosso grande Salvador e é por isso que estamos aqui. Até o próximo Líderes Futuristas.